Oi. Boa noite a todos. Vamos dar início aqui à nossa reunião ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural, hoje aqui no Teatro Municipal, né? E eu gostaria de fazer primeiramente a chamada dos conselheiros titulares. Os conselheiros titulares que estiverem aqui presentes, por favor, tá? Levante a mão. Antônio Carlos Lima, Caio Ranieri, Diego Frederico Rosa, Dilce Aparecida Rosa, Donata Aparecida Carvalho, Fabiana Cristina da Silva Pereira, Germano Cunha Graciano, do Instituto Andaiá, Jobert Matheus Rodrigues, Jorge está presente, João Batista dos Santos, João está presente, Lorenzo França Cavalim, Madalena Ávila Aguiar, Madalena presente, Milton Ribeiro Júnior, Plínio Jonathan Silva, Thaís Amaro Silva, Tatiana Oliveira da Cruz Moços presente, Vanessa Boas presente, Wellington dos Reis Silva, Letênia de Alcântara, Ana Carolina Borges, Camila Andressa Silva, Diogo Figueiredo Castro, Hermes Honório, Letícia Silva Boaventura, Lúcia de Fátima Pereira, Márcia Aparecida de Almeida, Marco Aurélio de Faria, Matheus Felipe Ferreira, Monique Mendes, Raquel de Fátima, presente, Sueli Corrêa de Oliveira, Thalita Cristina Tavares, Tancredo Guimarães, o Arlen Antônio. Agora nós vamos fazer a chamada virtual, viu, conselheiros? Tanto titulares quanto suplentes. Aí vocês levantam a mãozinha, por favor. Não sei se está presente. Antônio Carlos Lima, segmento artes visuais. Pessoal do online pode ligar o microfone e falar presente. Caio Ranieri, teatro. Diego Frederico, Secretaria da Fazenda e Planejamento. Presente. Dilce, Secretaria Municipal de Educação. Presente. Donata, Segmento Artesanato. Donata. Presente. Fabiana Cristina, Secretaria Municipal de Saúde. Presente. Germano Andaiá, Segmento Indígena. Lorenzo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Milton Ribeiro, Secretaria de Ação Social. Plínio, Segmento Música. Thaís Amaro, Secretaria de Turismo. Wellington, Literatura.
Ana Carolina Borges, secretária da Fazenda e Planejamento. Camila Andressa Movarte. Diogo de Castro, secretária de Desenvolvimento Econômico. Presente. Hermes, Literatura. Letícia Boaventura, Teatro. Lúcia de Fátima, Ação Social. Presente. Márcia Aparecida, Secretaria de Educação. Marco Aurélio, Secretaria de Saúde. Matheus Felipe, Artes Visuais. Monique Ellen, Secretaria de Turismo. Raquel de Fátima, Fundação Calmo Barreto, aqui presente. Sueli, Artesanato. Thalita Cristina, Produção Cultural. Presente. Tancredo, Fundação Calmo Barreto. O Arley, Música. Com contagem de voz, nós temos quórum do presidente Fundação Calmo Barreto, Tatiana, conselheira também do Poder Público, representando a Fundação Calmo Barreto, para a gente dar início à reunião. E a pauta hoje é a PNAD ciclo 2. A pauta vai ser relacionada à alocação de recursos, né? De antemão, quero parabenizar a Fundação, primeira vez que nós somos do Conselho de Cultura convidados para participar de uma importante pauta. Duas boas-vindas ao presidente, né, para nos representar com tanto carinho e dedicação que você já está fazendo suas primeiras semanas aí, né, de mandato como presidente. E estamos aqui também à disposição do presidente do Conselho de Cultura. Ele trabalha junto com o órgão gestor, né, na implantação das políticas públicas, no controle social e também para a gente avançar no sistema municipal de cultura. Então, uma boa noite a todos e estamos sempre à disposição da Fundação. Boa noite a todos. Acho que eu já conheço a maioria, né? Se não conheço, sou Madalena Guiar. Assumi a Fundação Cultural Calmo Barreto tem 2 meses e 10 dias, com muita alegria e também muito desafio pela frente. Quando eu assumi, eu vi que eu precisava, a primeira coisa que eu identifiquei ali, que foi que eu precisava montar um departamento de projetos de captação, de prestação de contas. Então eu rapidamente sondei aí o pessoal e me indicaram minha vizinha, porque minha vizinha já foi embora, eu não vejo ela mais. E aí Tatiana veio assumir esse departamento junto com a Camila, junto com a Sandra, junto com o Francisco. Né? São todos do novo departamento de projetos. E a gente sentou primeiramente e falou: o que a gente precisa melhorar? Vai vir dinheiro do governo, tem essa política nacional agora, o que a gente precisa melhorar para ter mais clareza, né? Para todos os artistas aí, a gente quer clareza, a gente quer transparência. Então, a Paty veio com a ideia primeiro da gente colocar no site da Fundação mesmo todos os links do Ministério da Cultura, todas as dúvidas, todo questionamento que a gente coloca, vocês podem clicar lá, né, as perguntas, vai direto no site do Ministério, para ser um acesso mais rápido. Então, eu tenho dificuldade de olhar. Então, se você for no site da Fundação e direto nesse ícone aqui, vai ter toda a informação direto da Paulo Gustavo, prestação de Paulo Gustavo, prestação de contas da plenária do 1, né, audível. E agora, nós vamos colocar também
está vindo aí 809 mil, deve ser distribuído entre todos os artistas de Araxá, da comunidade. E a gente vai escutar todos, a gente faz questão, tá? Vamos fazer essa ouvidoria aí, essa escuta pública, mas eu gostaria muito de falar muito da fundação mesmo, nessa gestão. O que acontece? Além desse departamento, a gente sabe que tem a escola de música, a gente tem a tecelagem, e a gente tem um departamento que é o coração da fundação, que eu gosto de falar muito porque eles estão lá quietinhos, ninguém vê eles, mas é o que rege toda a fundação, que é o departamento financeiro, o jurídico, o de licitação, o de compras. O Augusto está aqui, que ele tem 20 anos de fundação, então ele pode falar, né? Eu não vou falar e fazer falar agora, porque acho que eu nem tinha programado isso, Augusto. Mas o Augusto está 20 anos dentro da fundação, então tudo não é igual, o público não é igual ao privado, né? Que a gente fala que era uma caneta piloto, número 5, não. A gente fala que a gente quer uma caneta escrita fina e detalhando, e a gente passa por vários processos. Então, tem demora? Tem. Mas a gente gosta de fazer tudo muito bem feito. Então, o Augusto me cobra. Augusto, eu posso fazer isso? Não, Madalena, você não pode fazer isso. Você pode fazer sim, sabe? Então, a gente está tentando rodar a engrenagem redondinha para depois nem eu, nem a Tati, nem o Augusto, nem vocês responderem judicialmente. Então, é para andar todo mundo na transparência, no direito certo, né? Entre as leis, o Francisco está aí, eu estou com o Eduardo também, me assessorando por trás disso, o Eduardo também é da prefeitura, então nós temos aí 2 advogados que estão com a gente agora, no momento, né? Além do Gabriel, que cuida da licitação. Então é isso. Eu gostaria também de falar um pouquinho da saúde, a Tati levantou isso para mim. E assim, na Paulo Gustavo, foi aquela lei emergencial, eu não sei se o pessoal, né, participou dela, foram 91 inscritos e 34 aprovados. E são aprovados, olha a diferença aqui de como foram aprovados. Então, literatura foi 63%, teatro 8%, música 13%, dança 11%, cultura tradicional 2,8%. Então, não ficou muito, né? Aí teve a próxima, né, que é a Aldir Blanc, que teve os segmentos melhores, assim, de todas as artes, teve mais aprovados. Então, o objetivo nosso é que esse dinheiro seja distribuído conforme a necessidade e conforme todos que procuram a fundação, todos que procuram a cultura. Então, estamos aí para escutar, né? Madalena, mas eu fiz, o meu era de teatro, não lembro para aprovado, alguma coisa aconteceu. O que foi? Não apresentou, às vezes, uma certidão, às vezes não fez o negócio certo. Então, além disso, a gente quer fazer algumas workshops para poder ensinar, para poder especializar. A gente não vai entregar nós vamos pegar como é que é? O peixe na mão. Nós vamos pegar a varinha e falar, vocês vão pescar desse jeito. É isso que a gente quer. É o nosso objetivo, é isso. Essa é a PNAB1, né? Então foram 107 e 51 aprovados. Olha como é que já deu uma mudada aí não deu uma dissolvida nesse. Ainda o artesanato ficou muito pouco, né? O audiovisual também. É isso. Vamos tentar misturar mais, né? Eu acho que é isso. E eu já falei da nossa equipe de trabalho, eu queria parabenizar, porque a gente está se esforçando muito. Nós pegamos um avião andando, né, voando, sem ter gente parar. Então a gente está com a engrenagem assim, a 1000 por hora, nós não podemos parar, porque as coisas continuam. E
fazendo a manutenção do avião andando. Então, a gente está realmente com muita força de vontade. Eu vou pedir desculpas outra vez, eu não sei uma pergunta, eu vou passar para a Tati que sabe, ou para alguma pessoa que sabe. Então, nós vamos construir isso juntos. Já falei aqui em algumas entrevistas na rádio que eu não tenho pretensão nenhuma a não ser ajudar a cultura de Araxá, né? Eu já venho trabalhando na cultura já há alguns anos, não tenho pretensão só de ajudar. Se for para atrapalhar, eu volto para onde eu estava, tranquila. Então, a pretensão minha é ajudar mesmo. Vou deixar aqui, depois vocês vão receber a apresentação, o arquivo, né? Vou deixar aqui todos os e-mails, a gente pretende também que seja registrado por e-mail. Eu falei com você. Aconteceu isso muito no passado. Eu falei, me falou isso, me falou aquilo. Vamos registrar. Eu acho que nada como registrado, né? Então, deixar os e-mails aí, se precisar falar com a gente. Logicamente, a gente está à disposição lá na fundação, né? Todo mundo acho que a maioria já foi lá conversar comigo. Mas também, se quiser mandar e-mail, fique à vontade. E agora eu vou chamar o Francisco, que é nosso advogado agora, que está também enfiado a cabeça assim nas leis que vamos arrasar. Pessoal, boa noite a todos. Como a Marlene já disse, fomos representados. Meu nome é Francisco Lauro. É um prazer estar aqui com vocês para dar o suporte jurídico necessário para o bom andamento dos trabalhos. Eu encaro isso como um desafio, né? uma nova jornada, um novo foco que está chegando, mas para mim não é um problema, é um desafio e nós vamos para cima. Né? Costumo dizer que o advogado é igual médico, né? O pessoal, quando vai ao médico, no clínico geral, chegou lá e identificou que tem um problema no coração, então ele já deixa o clínico e vai para o cardiologista porque ele precisa de uma especialidade. O advogado é da mesma forma, mas eu fico muito feliz de estar chegando para a área cultural de Araxá, para somar esforços, para estar com vocês, para juntos nós crescermos, tá bom? Agradeço a Madalena pela fundação, a Tati, que é a nossa coordenadora, e parabenizo por essa iniciativa, né, de nós termos um departamento focado, dedicado para as questões culturais. Porque pode ter certeza de uma coisa, o conhecimento ele faz toda a diferença. Tá? Se eu, por exemplo, hoje entrar em um avião para pegar voo, pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada. Não vai nem decolar, porque lhe faltará conhecimento. E a nossa proposta é que nós todos sejamos alinhados, que nós tenhamos informação, porque quem tem informação e continua errando é uma questão de escolha, mas eu espero que nós consigamos caminhar juntos. A proposta hoje é falar da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura no ciclo 2, né? E eu convido a Tati para me ladear, ficar aqui comigo, para que juntos nós possamos apresentar esse assunto, né? Porque eu estou chegando e essa aqui vive cultura, tá? Já nasceu bailarina e já cantando e falando, enfim. Então vamos dividir o espaço aqui. Nós vamos levar o microfone e nós vamos então abordar esse assunto, ok? Pois bem, pessoal, de forma exclusiva, vamos abordar então a PENAB ciclo 2 e só contextualizando. Isso. E só contextualizando, né? Para quem vai se lembrar, lá em 2020, pandemia, então a União, né, a Federação, cumprindo a lei, nós já falamos de Constituição 215, que fala que o cidadão ele tem o direito a acessar e produzir cultura. E aí veio a crise, chegou a pandemia, e aqueles que produzem cultura foram os primeiros a ter que parar suas atividades, então teve que vir, né, a lei. Então nós tivemos a LAB, depois já foi dito aqui, tivemos também a Paulo, Gustavo e Araxá, né, participou desse processo, inclusive ainda estamos trabalhando, né, chegou aí, esse departamento se deparou com muita coisa para resolver, vamos falar disso ao final, mas interessante que essas leis, elas vieram, foram desenvolvidas e entendeu-se então, né, que essas leis elas tinham um caráter emergencial para atender aquele momento, e isso foi
foi, então, proposto e executado. E a partir daí entendeu-se, olha, isso pode se tornar uma política, pode se tornar uma política de cultura, isso pode se tornar uma coisa continuada. Então nasceu a PENAB, Política Nacional, não é isso? De Fomento à Cultura, né? O de Blanco de Fomento à Cultura. E o primeiro ciclo 1, ela ainda tinha uma proposta de ser aquele processo anual, né? Tanto é que depois a Tati falará melhor sobre isso, que tinha que fazer lá o PAR, não é isso? Mas agora é o PAR. Por quê? Porque agora ela é plurianual. Então nós temos aí a garantia, a continuidade por alguns anos, mais precisamente 5 anos, ou seja, restando 4 ainda, de repasses garantidos para a cultura. E nós estamos aqui, esse departamento está aqui juntamente com o Conselho, né, de Cultura de Araxá, para fazer acontecer da melhor maneira possível, com responsabilidade, transparência e, acima de tudo, legalidade, tá bom? Estamos dedicados a isso. A questão da legalidade é exatamente a parte que me compete, e pode ter certeza que a cada dia eu vou estudar mais, crescer mais, para estar à altura desse processo. De forma geral, pessoal, a legislação, né, que trata aí da lei, pode voltar, isso, é a lei 14.399/2022, que foi a lei que veio aí trazendo a PENAB, e ela foi regulamentada pelo decreto 11.740, que veio trazendo então a regulamentação. E a partir daí, nós temos vários decretos, instruções normativas, a cada dia surge um, a cada mês você é pego de surpresa com o lançamento, e nós estamos atentos, acompanhando cada um deles. Mas interessante, importante então reforçar que a PENAB é uma lei pública, né, que tem aí o objetivo de dar suporte, fomento, sustentar, manter viva a questão cultural, tá certo? Então nós temos os recursos de repasses, 3 bilhões por ciclo, 12 bilhões até 2025, e Araxá entra nesse detalhamento, que será feito, como eu já disse, pela Tati. E lembrando, né, que agora no ciclo 2, como também foi no 1, 25% tem que ficar ali para a Política Nacional de Cultura Viva. Complemento? Porque na realidade a gente vê como uma vitória, né? A Política Nacional da Cultura Viva é uma instrução normativa separada da PENAB, não sei se vocês sabiam disso, mas tanto no ciclo 1 quanto no ciclo 2 a gente só vê melhorias, porque pontos e pontões de cultura, quem a gente iria imaginar que algum dia teria recurso para isso? Então a PENAB ela veio com a proposta de nacionalizar algo que já acontecia, mas muitas vezes os pequenos municípios não tinham acesso a isso. Eu vejo aqui muitos que estão aqui, ou então você, artista que está nos assistindo na reunião, foi beneficiado pela proposta da Cultura Viva. Então, esse novo ciclo, a gente vê aí na nova instrução normativa, na nova portaria, né, que saiu esse mês, gente. A gente está assim, né, se atualizando de algumas informações, saiu mais uma portaria esse mês sobre a Política Nacional da Cultura Viva, trazendo esses benefícios para a cultura popular e cultura tradicional. Então, eu vejo como uma vitória para a classe artística. Então, pessoal, é muito importante observar o passo a passo. Nós chamamos de ferramentas ou instrumentos, basicamente, para nós estarmos legalizados e termos acesso aos recursos da PENAB, são basicamente 5 passos. Primeiro vai ser o plano de ação, que já vem previamente, né, lá no site do Ministério da Cultura. Araxá já passou por esse processo, não é isso? Também o plano de ação. Depois vem a questão da adesão, que também já passamos, né, Tati vai detalhar melhor isso, mas já fizemos a nossa adesão. E agora o que é que nós temos que fazer? Nós temos que, dentro do prazo, nós temos que subir o PAR, né, que é o plano de aplicação dos recursos que nós estaremos recebendo. Entre esse adesão e o PAR, tem mais um, que é a participação do Conselho e da sociedade, né, da sociedade civil. Então, nós poderíamos fazer apenas com o Conselho, nós poderíamos fazer apenas audiência, mas aqui nós somos parceiros, estamos trabalhando juntos. Então, o nosso objetivo é exatamente esse. Talvez a maioria dos senhores que estão aqui já sabem de qual está o teatro, mas a nossa intenção é o quê? É alinhar a informação, deixar todos no mesmo nível de conhecimento e o Conselho Municipal de Cultura de Araxá trabalhar em prol desse crescimento. Então, fez esses 4 passos, né? Plano de ação, adesão,
fez aí a escuta pública, subiu o par e é o fim, né, que tem que ter executado 60%, no mínimo 60% dos recursos recebidos anteriormente. Então, basicamente, essas 5 ferramentas necessárias, obrigatórias, para que possa acessar, então, os recursos da Aldir Blanc para este ciclo. Então, por isso que nós estamos trabalhando forte, estamos trabalhando firme, como disse e repito, né, estudando lei por lei, decreto por decreto, portaria por portaria, com informação, com instrução complementar. Para quê, pessoal? Para que nós não deixemos passar nada. Por quê? Qual que é o impacto negativo de nós não atendermos as questões legais, tá? Qual que é o impacto negativo de nós não atendermos? Olha, nós podemos deixar de receber os recursos, tá? Segunda coisa é que a classe prejudicada são aqueles que produzem cultura, tá certo? Então, ou seja, os prejudicados são os próprios artistas, aqueles que vivem disso, que trabalham para isso, que amam o que fazem, tá certo? Então, o prejuízo de nós não seguirmos o passo a passo é muito grande. Então, às vezes, a gente até escuta, né, falar que às vezes é muito burocrático, às vezes a linguagem não é muito bem entendida, às vezes as coisas ficam muito dificultadas. Não. Aqui, pessoal, a questão jurídica é realmente para ajudar cada um dos senhores, para que as coisas fiquem dentro da legalidade, para que as coisas fiquem corretas e que nós não sejamos prejudicados em momento algum, tá? Nós até nos comprometemos a falar de forma simples, escrever de forma mais entendível possível e ficamos à disposição quando algum entendimento não chegar da forma que deveria chegar. Nós ficamos à disposição, tá? Então, não atender, pessoal, não atender os requisitos legais é um impacto, é um prejuízo que talvez, com certeza, né, nós não conseguiremos reaver novamente. E de forma positiva, quando nós fazemos da forma correta, primeiro, nós elevamos o nível do município, os artistas são muito bem atendidos e nós mudamos de nível. E nós estamos aqui para isso, é para fazer acontecer, é para fazer as coisas andarem como elas devem ser, tá bom? Só um comentário, a gente tem falado bastante isso, né, Madalena? A gente quer exportar artista, a gente quer pegar a Rede Globo, de repente a gente olha, uau, olha o pessoal do Joãozinho, uau, olha aqui, onde ele foi parar? A proposta é essa, exportar os artistas de Araxá. Para isso nós precisamos entrar nessa legalidade. Exatamente. Então, como já dito, né, tem inclusive uma legislação específica, que é a questão da cultura viva, mas obrigatoriamente para atender, né, um percentual para aqueles municípios que receberão mais de 360 mil, não é isso? 25% deve ser destinado, e ainda dentro desses 25% tem toda uma diretriz de divisão de como vai fazer, né, a gestão de todo esse recurso aí, e nós estamos atentos para que as coisas de fato aconteçam. Então, de forma geral, né, é só para dar um alinhamento, para nós nivelarmos essa questão, e para finalizar, só deixar para vocês a pergunta, né, se nós perguntássemos aqui hoje para cada um dos senhores, de quem é a responsabilidade? Quem é o responsável por fazer isso girar? Se nós tivéssemos que dar nomes, que nomes nós daríamos para essa responsabilidade? E aí é muito importante nós colocarmos que a responsabilidade é de todos nós. A responsabilidade é de todos nós. Como disse um pensador, se você perguntar para o passarinho qual que é a mais importante, se é a esquerda ou a direita, ele não conseguirá responder, porque com uma só não tem jeito. Então nós somos partes integrantes de um processo. E se cada um fizer a sua parte, nós alcançaremos o resultado esperado. A Fundação Cultural, né, a pessoa da Madalena, que é a presidente, elaborou, montou, agora tem um departamento focado nisso, nós temos um conselho que está focado nisso, mas se nós não fizermos, cada um não fizer a sua parte, o nosso resultado ele não será alcançado. Então, não só para nós, mas que cada um dos senhores aqui que representam, que vocês possam ir para os nichos de vocês e dizer isso, olha pessoal, nós temos que fazer a nossa parte. Não é simplesmente fazer um projeto, não é simplesmente executar e depois sumir na prestação de contas, não fazer como deve fazer, tá certo? Uma coisa, nós garantimos para vocês, não faltará informação. Se não falta informação, não prestar contas ou não fazer tudo como deve ser feito, vai ser uma questão de escolha. E se vocês estão aqui
representando os segmentos, os artistas Araxá, eu creio que eles escolhem fazer e viver cultura, tá bom? Mais uma vez, um prazer estar com vocês, fico à disposição, estou aqui, né, locado aqui no teatro, alguns dias da semana, 2 dias atendendo na fundação, né, temos que montar essa grade ainda, mas ficamos à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigado e tenham todos aí uma ótima, né, possibilidade de reunião, porque agora sim a Tati vai detalhar para nós a FINAP 2 no que se refere aos seus recursos, tá bom? Gente, só reforçando, nós não somos apenas, né, eu, Camila, Sandra, Madalena, Francisco, nós temos uma equipe. Quando a Madalena assumiu, ela teve todo esse cuidado de pensar em que, onde a porta de entrada, pode passar, Júlia, por favor. Onde nós temos, mais um, onde nós temos a porta de entrada, né, para que tudo isso que nós estamos propondo aqui aconteça. Departamento de projetos, né, que a Madalena veio com essa ideia inovadora e assertiva, porque nós vamos aí ter o acesso ao artista, mas nós temos uma equipe, como a Inês falou, nós temos aí tanto o Augusto, nós temos o Gabriel também junto conosco, né, temos o Jander, o contador, né, junto conosco, então, assessoria vocês terão em relação a isso. E mais uma vez, muito obrigada, muito bem explanado, a informação ela realmente transforma a vida das pessoas, não é, Lincoln? Você não concorda? Transformação transforma, a gente viu ali, pelos gráficos, Lei Paulo Gustavo, a gente viu a galera do hip hop, pequenininha a participação. Depois a informação chegou, acessou ali a galera, né, da cultura urbana, da periferia, e vocês viram a porcentagem como isso aumentou. Então, a informação transforma as pessoas. Dando continuidade, nós vamos falar sobre os valores que nós tínhamos no primeiro ciclo e o valor que vem para nós no segundo ciclo. No primeiro ciclo a gente já tem aí, né, todo esse processo, que vocês conhecem, 700 e alguma coisinha, né? Deixa eu só voltar ali. E nesse segundo ciclo nós temos aí 809 mil, que para esse ano, e mais o restante dá 3 mil. Deixa eu só voltar ali para a gente falar os números certos, tá, gente? Porque o ciclo 2, e só reforçando. Nós não somos mais agora dentro da FINAP um plano anual, e sim plurianual, onde o recurso que já foi feito, o plano de ação, já assinamos o termo de adesão, e agora nós estamos começando essa escuta. Por isso que nós estamos aqui hoje, escutando os conselheiros, os artistas, aqueles que fazem parte do conselho, e realmente trazendo informação para que o artista saiba aonde ele vai estar alocando esse recurso que está disponibilizado para achar. Depois a gente vai subir o plano de ação. Enquanto você está colocando, então eu já vou adiantar algumas coisas. Dessa reunião hoje, nós vamos sair daqui com a data definida para a nossa audiência pública. A gente não vai estar apenas definindo aqui junto ao conselho, que era algo que a gente poderia fazer porque a lei nos permite. Tem um conselho atuante, a gente poderia muito bem definir junto do conselho. Mas, Madalena, como é, né, 100% povo, né, artista, ela falou, não, vamos abrir para toda a sociedade, de uma forma geral, para que todo artista consiga ter acesso a essa informação e dê o seu voto. Quero ou não quero o recurso alocado para tal segmento nesse formato. Foi? Então, hoje nós temos que sair daqui em relação a essa audiência pública com uma data marcada. O valor. Nós temos aqui no ciclo 1, que nós recebemos 796 mil. Mas no ciclo 2, no ciclo 2 nós temos R$ 809.718,36. Gente, isso aqui é público, tá? Vocês viram que lá no site da Fundação, como a Madalena explanou, clicou, vai entrar direto no site do link, onde você consegue ter todas essas informações. Por que nós temos essa informação? Porque nós acessamos o site do Ministério da Cultura, tá bom? Então não é nada assim que nós construímos, não. O Ministério Público, né, o Ministério da Cultura, ele deixou isso disponível para que todos os municípios possam ter esse acesso. Pode passar, por favor. Nós temos aí um cronograma. Ok, entendemos, né? O que é a PNAB, o que são as leis, quais são os valores que nós temos para esse ciclo 2. Tá, mas qual é o prazo que nós temos aí? O primeiro processo das escutas públicas começou na data do dia 14/4 e vai até o dia 7/7. Esse processo de escutas é o que nós estamos fazendo hoje. Escutando vocês, né? Vamos escutar vocês, vão abrir no final para perguntas e respostas, mas trazendo a informação. E em sequência,
teremos a nossa audiência pública, seja uma ou mais, né, ou duas audiências públicas, vai depender do que a gente sentir na próxima audiência. Nós temos o envio do plano de ação, que já foi aprovado, nós temos o termo de adesão, que já foi assinado. O próximo passo nosso, junto com essa escuta pública, é o envio do PAR, que vai até o dia 7/7. Claro, a gente não vai enviar isso no dia 7/7, na última semana. O Ministério da Cultura sempre fala, não deixem para a última hora, pode dar problema no site. Então a gente precisa construir hoje qual que é a data. Nós vamos fazer uma audiência pública e nós nos comprometemos como conselheiros de todos os segmentos aqui, levar os segmentos na data tal. Então hoje nós vamos ter sair com essa data, ok? Pode passar, João, por favor. Essa é uma parte extensa, só que eu preciso que na íntegra ler para vocês. Nós estamos gravando, essa gravação ela é pública, ela vai depois ser acessada pelo Ministério da Cultura, então eu tenho que deixar vocês informados de o que a lei diz. Volta só mais um, fazendo favor. É um pouquinho bastante, mas eu preciso ler na íntegra para que isso fique registrado e que vocês estão cientes que a utilização dos recursos no ciclo 2, segundo a lei 14.399, nos permite ter essas seguintes ações e atividades: fomento, produção e difusão de obras de caráter artístico e cultural, inclusive a remuneração de direitos autorais, realização de projetos tais como exposições, festivais, festas populares, feiras e espetáculos no país e no exterior, inclusive a cobertura de despesas com transporte e seguro de objetos de valor cultural, concessão de prêmios mediante seleções públicas, instalação e manutenção de cursos para formar, especializar e profissionalizar agentes culturais públicos e privados. Nós temos essa capacitação, essa lacuna que nos permite, realização de levantamento de estudos, pesquisas, curadorias nas demais áreas da cultura, realização de inventários e concessão de incentivos para as manifestações culturais brasileiras que estejam em risco de extinção. Quando eu li isso, eu achei muito interessante, porque às vezes a gente percebe alguma cultura indo embora, não sendo valorizada, e nós temos aqui o que a lei nos permite utilizar o recurso para essa finalidade. Concessão de bolsa de estudo, pesquisa, criação de trabalho, de residência artística no país ou no exterior, artistas, produtores, autores, gestores culturais, pesquisadores, técnicos brasileiros ou estrangeiros residentes no país ou vinculados à cultura brasileira. Algo que eu sinto necessidade em Araxá, técnicos. Né? Nós precisamos de técnicos em quase todos os segmentos. Acho que o Rodrigo não está aqui, né? Mas o Rodrigo que trabalha no audiovisual, na arte visual através da fotografia. Então, quando a gente vai para um edital, a gente sente muitas vezes a necessidade de alcançar essa pessoa técnica aqui em Araxá. Então, eu acredito que a gente possa pensar em uma construção de um par atendendo aí essa necessidade do qual a gente vive quando a gente vai realizar os nossos editais. Aquisição de bens culturais e obras de arte para distribuição pública e outras formas de expressão artística e de ingressos para eventos artísticos. Aquisição, preservação, organização, digitalização e outras formas de promoção e de difusão do patrimônio cultural, inclusive acervos, arquivos, coleções e ações de educação patrimonial, construção, formação, organização, manutenção e ampliação de museus, de bibliotecas, de centros culturais, cinematecas, de teatros, territórios arqueológicos, de paisagens culturais, além de outros equipamentos culturais e obras artísticas em espaço público. Elaboração de planos anuais e plurianuais de instituições, grupos culturais, inclusive a digitalização também de acervos, de arquivos, de coleções, bem como a produção de conteúdos digitais, jogos eletrônicos, de videoarte e o fomento à cultura digital. Não sei se vocês conhecem a cultura geek, tem muita coisa bacana que a gente pode trazer para achar com essa proposta. Então, vai ficando aí o seu olhar atento a tudo aquilo que nós temos como possibilidades. Aquisição de imóveis tombados com a estrita finalidade de instalação de equipamentos culturais de acesso público, aquisição de imóveis tombados com a estrita finalidade de instalação de equipamentos culturais de acesso público, manutenção de grupos de companhias, de orquestras e de corpos artísticos estáveis, inclusive processo de produção e pesquisa continuada de linguagens artísticas, demais expressões e modos de vida de povos e comunidades tradicionais. Realização de intercâmbio cultural nacional ou internacional.
ações, projetos, políticas e programas públicos de cultura previstos nos planos de cultura dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Serviço educativo de museus, de centros culturais, de teatros, de cinemas, bibliotecas, inclusive formação de público na educação básica. Apoio a projetos culturais não previstos nos incisos 1A. A gente vê a gama de possibilidades que nós temos para alocar esse recurso que está aí disponível para nós. Tá, mas e diante desse recurso entendemos, nós podemos ter todas essas diretrizes aí, né, para alocação desse recurso. E como que vai funcionar essa distribuição? A portaria segunda, a portaria número 80 do artigo 2, agora de outubro de 2023, ou melhor, lá, né, de outubro de 2023, assim como o Francisco já falou, baseado na lei, nós temos aí 809 mil. Desses 809 mil, 25% tem que ir para a Política Nacional da Cultura Viva. Ah, mas por que obrigatório? Sim. Nós recebemos um valor acima de 360 mil, recebemos 809 mil. Então, nós temos que cumprir com essa diretriz, vamos dizer assim, né? Com essa meta com que a lei da Política Nacional da Cultura Viva obriga, né? Obriga não, determina para os municípios, acho que essa é a palavra correta. O que eu falei, o que é uma vitória. Porque se a gente for olhar para a cultura popular, os povos tradicionais, há um tempo atrás, a gente quase não ouvia falar disso. A gente via muito música, dança, cênicas, teatro, essa galera toda contemplada, e a cultura popular e tradicionais sendo deixada um pouco de lado, entre aspas, né? A gente não tinha acesso a isso, mas agora nós temos esse acesso a essa informação. Como que a gente pode utilizar isso? Prêmios, concessão de bolsas para pontos e pontões de cultura. Vamos passar? Temos também 5% para custos de operação. Ah, o que é isso, 5%? Por que a gente tem que dar 5% de custo de operação? Na finalidade do quê? Quando nós recebemos esse recurso, a fundação ela é a gestora desse recurso, o qual a gente vai, mais à frente vou mostrar, né, disponibilizar isso via editais, enfim. E nós para isso, nós temos que fazer como esse recurso vai ser aplicado até chegar nesses editais. Nós podemos fazer o quê? Pegar 5%, vamos dizer, custos administrativos, onde a gente consegue contratar uma empresa terceirizada, capacitada, que venha trazer para a gente curso, informação, né? A gente pode pensar na proposta também aí de oficinas, às vezes também de um fórum cultural, de políticas públicas, né? Tem N informações que pode chegar até nós através das oficinas. Vocês estão rindo aí, né? Através das oficinas. Realização de atividade de formação, como eu falei, ferramentas, sistemas e plataformas digitais de mapeamento e cadastramento de propostas. Então, não vai apenas no âmbito de uma atividade formativa, eu vou lá, dou uma oficina, nós também podemos informatizar toda a nossa cultura, né? Mapear a nossa cultura, ter essa informação aí registrada, até para a gente ter início de Madalena, né, na nossa gestão da fundação e ver esse progresso, né, de toda essa construção em parceria com o Conselho e em parceria com você, artista, que está aqui hoje e está aí, né, conosco online, somando, agregando e absorvendo essa informação para juntos, nós com muita inteligência, utilizarmos esse recurso da melhor forma. Pode passar? Demais ações, eu não vou ler tudo, tá? O outro eu li, até para vocês terem ciência. Essas demais ações são os editais que nós podemos estar utilizando. Os editais, a forma com que eles vão ser feitos, que eu vou falar um pouco mais à frente. O subsídio também, que muitos tiveram subsídio, né, no ciclo 1, que pode ser utilizado. Quem recebeu o subsídio que está aqui? Alguém? Não sei no online, mas, por exemplo, se eu tenho um coletivo, eu atuo dando oficinas, e aí, nesse meu espaço, formal ou informal, eu preciso pagar uma conta de água, pagar uma conta de luz, nós temos esse subsídio que pode ser revertido para isso. Então, são N possibilidades diante das demais ações. Lembrando, mais à frente eu vou passar sobre os valores, né, mas nós temos aí os valores separados para cada um deles. Pode passar? E tá, ok, entendemos todo esse processo, né? Entendemos como pode ser feito, como a fundação já está, onde está o nosso caminho. Como que é feita essa construção do PAR? Isso que nós estamos fazendo, né? Primeiro trazendo essa informação, deixando aí o conselho, os artistas, os titulares, suplentes, galera que está aí online, com essa informação. Depois vou deixar isso disponível também para a Vanessa, passar para cada um dos conselheiros, terem essa informação. O que
que foi mesmo falado, como que é isso, qual que é a porcentagem? Vai lá na apresentação e não só isso, entra no site da Fundação, acessa o link lá do Ministério da Cultura, que lá dentro do site do Ministério da Cultura sempre está sendo atualizado. Toda a informação encontra-se lá. Vamos fazer essa escuta pública, primeiro hoje com o Conselho, na sequência com a sociedade civil. A alocação dos recursos da PENAB do ciclo 2, né, nós temos aí cada uma dessas metas. Cultura Viva, olha quanto vai ser, R$ 202.429,59. Custos de operação, R$ 40.485,91. Editais, subsídios a espaços culturais, obras, reformas e aquisição de bens culturais, que nós vamos, na audiência pública, falar o que nós queremos aí, né? Quando eu falo nós, é porque eu também sou artista, tá, gente? Então, às vezes, né, pode parecer que a gente está aqui só como poder público, mas eu também sou artista, então eu penso com vocês. O valor de R$ 566.802,86. Então, a gente tem, vamos dizer assim, uma discussão boa para alocar esse recurso, que é um dinheiro bacana, né, para a Araxá, e distribuir da melhor forma para todos os artistas do município. Ou seja, fazer arte e cultura dentro do nosso município com qualidade, entendimento, suporte e como recurso que vai fazer toda a diferença, tanto no seu crescimento quanto no crescimento do município. Como nós podemos fazer isso? Através de editais, que podem ser de fomento, o edital de fomento. Vou dar um exemplo assim simples. Eu tenho uma companhia de dança, e aí minha companhia de dança quer fazer uma circulação pelas praças de Araxá. Eu quero descentralizar e mostrar o meu trabalho fora do meu coletivo, né, da minha companhia. E aí, o edital, ele vem num formato onde ele disponibiliza um recurso, e esse recurso, eu me comprometo a utilizar esse recurso através de algo que eu vou propor. Então, eu escrevo meu projeto, depois eu tenho que fazer minha prestação de contas, eu tenho que registrar tudo que foi feito na minha planilha orçamentária, emitir nota fiscal e entregar essa prestação de contas para o poder público, representado aqui pela Fundação. Então, o edital de fomento, eu me proponho a receber o recurso e fazer algo na contrapartida desse recurso. Acho que da forma mais clara, né, e objetiva para todo mundo conseguir entender. Premiação. Esse é o contrário. Esse você já fez muita coisa. Você já é um artista renomado, você já é bem conhecido, você já fez sua arte e cultura relevante no município. Então você merece ser premiado por isso, porque você já tem toda uma trajetória como artista dentro do município. Então, nós temos o edital de premiação. Esse edital de premiação, ele é tranquilo, porque você é premiado por algo que você já fez. Então, não tem aí uma prestação de contas para o município, que você precisa ir lá e entregar uma prestação de contas referente a isso. Subsídio foi aquele que eu expliquei, né, no formato de você utilizar o recurso para suprir aqui aquele espaço que você dá oficina, então às vezes você tem uma escola de música, e depois a gente vai com mais calma aí, né, discorrer sobre esse subsídio. Pode isso, não pode aquilo. Tem toda aí uma legislação em cima disso. A bolsa de pesquisa, 2 formatos, né? Alguém me perguntou sobre bolsa de pesquisa outro dia, aqui, Lincoln, isso. Nós temos 2 formatos de bolsa de pesquisa. Um formato, né, do bolsa de pesquisa na íntegra, onde eu sou uma artista plástica e eu quero me capacitar com uma oficina que acontece em tal lugar. E aí eu posso pleitear essa bolsa de pesquisa. Faço todo o meu curso, minha oficina, me capacito e depois eu apresento na contrapartida, ou seja, o resultado daquilo que eu aprendi. Então, se eu fui aprender sobre pintura, depois eu vou fazer uma exposição como contrapartida. Um exemplo, só para vocês entenderem, tá? Bolsa de promoção, difusão, circulação, intercâmbio e residência cultural. Eu já tive bolsa aprovada nisso. É muito bacana, porque você vem com a proposta eu peguei a proposta de intercâmbio. A minha companhia de dança, né, foi fazer intercâmbio com outras companhias e as outras companhias também vieram para o meu município. Então, foi uma troca de experiência. Então, isso é uma bolsa também que vocês podem pleitear nesses 5 formatos que nós temos aí para vocês conseguirem entender de uma forma bem clara, tá? A gente sempre, como o Francisco falou, eu reforço, vai utilizar palavras assim mais simples possível, exemplos simples também, para que todo mundo consiga entender. A parte do Francisco, né, que é das leis, eu falo assim que é a parte mais difícil de falar, porque tem tanto lei, decreto, norma, eu falo que a minha é mais tranquila, porque eu consigo falar de uma forma simples para todo mundo conseguir entender. Pode passar o último? A cultura e a arte é um direito fundamental de cidadania.
A proposta hoje é explanar para vocês, artistas, conselheiros, e ao mesmo tempo sociedade civil, que aqui está representado pelo conselho, né? Qual é o seu direito. E vocês entenderem que a fundação, através da Madalena, através de toda a equipe, né, de todos que estão aqui, outros que não puderam estar aqui, nós estamos disponíveis para que você tenha acesso a essa informação e venha somar conosco, porque não adianta. Qual é o produto da fundação, gente? O artista. Você é o produto da fundação, né? Nesse eixo que nós temos aí. Então, nós precisamos da sua participação. A gente precisa que você realmente venha, que você realmente participe, que você venha perguntar, que você traga o seu sonho. Sabe aquele projeto que está na gaveta, que você nunca fez? Tira ele da gaveta. Tem recurso disponível para isso. É lei, né? É um direito que nós temos, artigo 215, você tem isso? É um direito nosso, né? A cultura, ela é um direito fundamental de cidadania para cada um de nós. Diante dessa pequena explanação que nós demos aqui, para que todo mundo possa entender, né, como se diz aí, né, colocar os pensamentos, as ideias, junto com os outros artistas. Por quê? Qual é a proposta? A gente conversando com a Vanessa, a gente explanou isso para ela, que é a presidente do conselho, e na reunião com a Madalena, a gente sentado, pensamos assim, como a gente vai fazer com que esses artistas tenham acesso a essa informação e eles cheguem numa audiência pública com uma outra mentalidade, já entendendo, eu posso isso, não posso isso, mas eu vou até aqui, então meu coletivo pode, eu sou do segmento do teatro, eu consigo levar tal coisa, eu consigo absorver isso. Então a proposta é que a gente faça aí grupos, né, vamos dizer assim, grupos de estudos dentro de cada um dos segmentos. Por exemplo, nós temos a galera da cultura hip hop, né, que está aí fortalecida, solidificada. Então, o que vocês vão fazer? Juntar a galera, vocês vão marcar um dia, sentem aí e pensem o que nós podemos reivindicar aí, ou então dar como um exemplo de, seja de edital de fomento, de premiação, bolsa de cultura. Podem discorrer sobre toda essa apresentação, que mais uma vez, vou reforçar, a gente vai deixar disponível, até para que vocês possam entender. Tem alguma dúvida? Tem acesso dentro do site do MIM. Tem alguma dúvida? A porta de entrada é esse setor de projetos, onde nós temos todas as outras demais ferramentas, jurídico, licitação, administração, financeiro, contabilidade. Então, nós temos esses braços para nos auxiliar e nós temos a porta, né, daqui do teatro, que onde está alocado, né, o departamento de projetos, para de alguma forma auxiliar o artista nessas questões. Então, diante disso, né, que nós explanamos aqui, se alguém tiver alguma dúvida, quiser complementar ou falar alguma coisa, né, agora é a hora. Se alguém quiser fazer alguma dúvida, tirar alguma dúvida, seja comigo ou com o Francisco, a gente está à disposição. Só que, além das perguntas, né, se é o caso alguém queira, inclusive o pessoal que está em casa e no online, tá? Nós precisamos sair hoje da Vanessa com a data dessa audiência pública, porque vocês viram que nós temos prazo para entregar. Então, do dia 1º ao dia 7, se nós pudéssemos fazer essas audiências públicas até 30/6, né? 30 ou 31 mês 6, gente? Acho que é 30, né? 30. Até o dia 30/6, nós conseguiríamos aí com calma, né, construir esse plano de aplicação de recursos para que a Fundação possa subir no sistema do Ministério da Cultura. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Alguém em casa? Ok. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Faça o nome e segmento. Meu nome é Sidney Manuel, representante do Moçambique Pereira do Rosário. Eu quero parabenizar a nova presidente da Fundação, toda a sua equipe, a todos aqui presentes, a todos online. Eu gosto de falar sobre história. É tão gostoso de fazer parte da cultura popular de Araxá e vejo com grandes olhos, estou com o coração explodindo de alegria por o poder público estar dando essa oportunidade. E gostaria de perguntar ao jurídico qual que é, dentro da lei orçamentária da Câmara Municipal, o montante fora dessas verbas que estão vindo dos governos para Araxá. Isso não é a soma total que está passando aí, não. Ela é a soma só das leis que estão vindo fora.
E quero parabenizar também, muito feliz, porque eu faço parte da história, quando a criação do Conselho de Cultura em Araxá. Nós não tínhamos sede, faltava vacância das cadeiras, e eu quero colocar aqui também, o Conselho está fazendo parte, se a Vanessa pode responder depois, eu não sei se pode abrir essa pauta, sobre as vacâncias das cadeiras, se está faltando. Eu estou muito feliz do poder público estar fazendo parte agora das cadeiras. E aqueles que não é do governo também, se tiver fazendo falta nas cadeiras, que possa trazer mais, porque a nossa cultura é muito rica em Araxá. E do demais, o meu boa noite a todos. Obrigado pela participação, Cidinho. Nós podemos de forma parte objetiva, né, o que foi apresentado aqui, o valor que foi apresentado, ele é exclusivamente para o PNAB ciclo 2. Não está somado a esse valor nenhuma iniciativa do município, tá, que quando faz o plano de adesão se compromete a fazê-lo, tá certo? E nós sim nos comprometemos a buscar a informação dos investimentos municipais que estará à disposição do nosso projeto. Nós não temos que dizer aqui agora, mas só respondendo o que foi mostrado aqui, esse valor, né, que é uma vitória para o Departamento de Cultura, é exclusivamente da PNAB 2, ok? E em relação ao que você falar? Mas só para a gente continuar nessa mesma pauta, né, porque a gente precisa que essa pauta da PNAB, que está sendo gravada, a gente encerre ela para depois, né, caso tenha alguma outra pergunta de uma outra pauta, mas dentro dessa pauta, segure um pouquinho, tá? Alguém mais tem alguma pergunta? Porque a gente precisaria definir, Vanessa, sobre a data, né? Da gente ter essa data em específico firmada, até para a gente lançar o máximo de divulgação para que todo mundo tenha acesso. A gente quer lotar mesmo de artistas, então para isso nós precisamos de uma data e sair daqui com essa data para que a gente possa depois, na divulgação, informar local, horário, né, e preparar tudo isso da forma mais incrível possível para que vocês tenham esse acesso. Mas eu gostaria de falar aos titulares que estão aqui de cada segmento, se comprometam a ter grupos de estudos com os seus artistas do seu segmento, né, para que vocês, artistas que estão aqui no virtual também, possam ter essa informação de forma coesa, essa informação realmente que alcance esses artistas. E diante disso, vocês venham para uma audiência pública cientes e conscientes do que pedir. Ok. Só respondendo o Cidinho, né? Esse valor que vem para os municípios também é um pouco do fundo de participação dos municípios, mas também é o número dos habitantes, né? Então já vem esse valor de acordo com o número de habitantes do município. Eu estava conversando aqui com a sociedade civil, queria ver agora para o conselho se pode ser dia 21 de junho, um sábado, conselheiros, essa é a escuta pública. E na parte da tarde. Aí, mas se a sociedade civil puder, né? Então a gente abre aqui a votação. O que vocês acham para ser dia 21 de junho? Como eles estão falando aqui, é feriado, tá? Acho que muitas pessoas podem mais. Eu consigo ver as mensagens? Não dá para ver todo mundo, não, por favor? Aí a próxima é dia 28, né? E antes é que dia? Olha, por favor. 14, 21 e 28. 14 de junho. Conselheiros, pode ser 14 de junho. Precisa ser no sábado, especificamente? É igual a gente estava conversando aqui, a gente está aberto a ver, né? O sábado é bom a parte da tarde, porque algumas pessoas trabalham a parte da manhã. E aí que corre com o almoço. Então poderia ser, por exemplo, a gente começa em 1h, né? 1h30 da tarde. Conselheiros pode ser dia 14 de junho, 1h, 1h30, ou dia 21. Fala aí no chat, por favor. Durante a semana, o que vocês acham? Vamos aqui abrir aqui a discussão, primeiro aqui no pessoal que está presencial, e a gente abre a discussão no chat, pode ser?
Conselho de Cultura, por favor. Vamos pegar o microfone para a gente deliberar, por favor. Ok. Dia 14, dia 21, durante a semana, durante o horário comercial. Conselheiros presentes: Joãozinho, Madalena, Raquel. Madalena prefere durante a semana, Sandra também, Jovem também, Camila também. Então vamos contar os votos. Primeiro durante a semana e depois fim de semana, pode ser? Durante a semana, vão levantar as mãos, por favor, os conselheiros. 1, 2, 3, 4. Levanta as mãos, conselheiros. 1, 2, 3. 4, Jobert, né? Virtual. Pessoal, levante a mão quem quer que seja durante a semana a escuta pública com os artigos. A mão, então, é porque é para ser durante a semana, correto? Então, vamos lá. Temos 4 aqui. 5, Thalita. 6, Lúcia. 7, Diego. 8, Fernando. 9, Sueli. 10, Júnia Teixeira. Mais alguém vai querer durante a semana? Eu também. 11, Quadilce. Isso? Já temos a maioria, né? Eu também. 12, 13, com tom, né? Ok, agora vamos ver o horário após as 18, né, pessoal? Sim. 18h30, todo mundo concorda? Levante a mão aí o pessoal que está no virtual. Eu proponho até 19, se o pessoal... Os conselheiros presentes concordam de ser 18h30? Levanta a mão, por favor. Unânime. Ok. Agora vamos ver o dia durante a semana. Olha aí, por favor. Calendário. Quinta ou sexta-feira? Quinta-feira. Quinta-feira. Pode ser, pessoal? Quinta-feira. Quinta-feira, dia 12. Dia 26. 19 feriado. 26 de junho às 18h30. 26 de junho, prefiro. Pode ser, Tom? Dia 26? Eu estou errado. Até porque, Maria, para informações, vocês também pela comunidade, dia 12 de julho, nós teremos uma posse na Câmara Municipal de Aracá da nova diretoria da Academia Aracá. Todos os artistas serão convidados. Perfeito, obrigada, Tom. Então, 26 de junho às 18h30 vai ser a próxima escuta pública junto com os artistas. Os conselheiros, assim como a Tatiana falou, eles têm que aí, né, chamar o segmento, né, toda a representatividade do seu segmento, informar, os amigos de informação, para a gente ter essa democratização de acesso e maior participação social de todo o segmento, tá bom? Sim, tem 2 pessoas no virtual que fizeram uma pergunta, não é isso? Primeiro o Tom levanta a mão, depois mais uma pessoa. Sim. Thalita. Então, Tom, abre o microfone e depois em seguida Thalita. Ok, vou encerrar. Boa noite a todos. Parabéns pelo trabalho. A Madalena, minha amiga, também parabéns por essa nova conduta da fundação. E eu estou querendo saber, Tati,
se eu não me engano, Araxá possui só um ponto de cultura. Né? E claro que tem formação da literatura também representa o coletivo que é a academia. Então eu queria saber se vocês vão disponibilizar informações para que a gente crie novos pontos, inclusive a academia que terá agora uma sede própria, e um ponto de cultura. Obrigado. Sim, no início, quando nós falamos, né, sobre essa nova portaria 206, do dia 15 desse mês de 2025, saíram aí, né, as novas diretrizes para os pontos e pontões de cultura, né? Então nós temos aí esse trabalhinho de debruçar em cima disso e trazer essa informação, que a gente não vai somente na audiência pública. A gente, já que vai ser no dia 26, então a gente se compromete aí, né, Francisco, a estar repassando isso via conselho, essas informações. Também, Madalena, a gente pode ver a possibilidade da comunicação, de começar a trazer essas informações nas próprias redes sociais, né, da Fundação. Sabe o que é o ponto de cultura? Sabe quais são as possibilidades, né? Quantos pontos de cultura quer participar? Então a gente pode ver essa possibilidade também de trazer essa informação para vocês artistas, tá bom? Quem é o professor? Tá bom, e só uma sugestão também, que essa pesquisa, eu mesmo disponibilidade, aquele movimento que pretende ter o ponto de cultura, às vezes também marca uma reunião, por exemplo, vocês visitem a academia, ou vocês visitem a ONG Catalista, né? Que a gente possa também, de forma presencial, caso seja possível a agenda, talvez tentar fazer as reuniões. Obrigado. Interessante a sua ideia, Tom, de verdade. A gente pode ver essa possibilidade, né, à medida que a gente se debruçar aí, né, nessa que sai fresquinha, e agora dia 15, a gente ter essa informação e também esse respaldo aí do Ministério da Cultura, a gente pode ver essa possibilidade, sim. Achei bem interessante, porque eu acredito que no presencial a gente consegue tirar as dúvidas e não somente comentar, mas capacitar as pessoas interessadas. Muito obrigada, gostei da sua ideia. A gente vai ver a possibilidade disso, sim, tá bom? Qual o próximo? Thalita, né? Sou eu. Tudo bem? Oi, Thalita. Pode falar. Seu microfone está desligado, Thalita? Opa, deu certo? Deu certo. Boa noite, pessoal. Eu não sei nem se a minha dúvida é conveniente agora, é só uma dúvida mesmo, assim. Eu vi que no ciclo 1 teve 150 mil que foi para a reforma do teatro, né? E o que foi feito dessa vez? Só para saber mesmo. Sim. Como a gente está na pauta da penada do ciclo 2, né, e isso está sendo gravado, a gente vai subir isso para o Ministério da Cultura, só para ficar registrado, a gente vai fazer, a gente já até tinha conversado isso com a Vanessa, a presidente do conselho, a gente vai fazer uma reunião só para falar disso, né? Hoje a gente está na proposta da penada do ciclo 2, mas sim, já temos aí uma solução para isso, que a gente vai sentar com todo mundo e pensar juntos em como realocar esse valor, tá bom? Fica tranquilo, a gente vai proliferar essa informação para alcançar todo mundo. Mais alguém? Ok? Vanessa, uma pergunta? Não só a título de responder o Tom, né, a Thalita também, o município que tem pelo menos 5 pontos de cultura com certificação, ele pode abrir o TCC, né, que é o fomento. Agora, infelizmente, a gente não conseguiu aí, tem vários coletivos, várias instituições para ser agraciado no último edital, então por isso a gente não tem pontos de cultura com essa quantidade. Ao meu ver, até hoje, apenas o Marte Filomeno tem esse ponto de cultura com certificação. Mas a gente pode abrir premiações, né, Tatiana? E nessas premiações são valores mais baixos que o fomento que poderia ser para os pontos de cultura e pontões, mas a gente pode abrir essas premiações e certificar com ponto de cultura. Só a título também de interesse, no ciclo 1 ainda pode certificar os pontos de cultura. Então, a gente pode usar esse valor, esse recurso que está na Caixa, para a gente formar novos pontos de cultura e utilizar os valores maiores e melhores para os pontos que vão estar registrados lá no ciclo 1, com a verba que ainda tem, né, remanescente. Obrigada, Vanessa, bem lembrado. E depois a gente pode realmente se debruçar sobre isso, porque você leu a última, né? Fez para casa, está fresquinho aí, mas realmente, a gente ainda não tem aí. 5 pelo menos, né, a gente não tem, mas podemos debruçar. Gostei da ideia do Tom, a gente está fazendo isso. Só uma pergunta, nós inclusive temos a comissão
sobre os editais específicos para a cultura viva. E essas pessoas estão para receber a certificação. Então, nós vamos ter, sim, alguns pontos certificados. Só que precisa agora aguardar o processo interno do Ministério da Cultura, que foram cerca de 10. Então, eu acredito que, a partir do momento, e não só isso, bem lembrado pela Vanessa, sim, então nós temos aí, verdade, bem lembrado, exatamente, eu tinha esquecido disso, obrigada. A gente tem, vamos ter, então, viu, Tom, uma quantidade significativa, a gente só precisa realmente aguardar o Ministério da Cultura nos sinalizar como nós vamos certificados, né? Eles já são pré-selecionados. Depois, a partir do momento que o Ministério da Cultura nos disponibilizar um caminho para isso, eles serão certificados como ponto de cultura. Gente, eu acredito que se ninguém mais tiver... Alguém mais tem uma pergunta? Podem ajudar. Os responsáveis do Ponto de Cultura Marcos de Helena poderiam ajudar os proponentes a se tornarem pontos para facilitar esse caminho. Gente, de verdade, dentro do Ministério da Cultura, se você entrar pelo site da Fundação, você consegue acessar o Ministério da Cultura, você pode também, tá? Não é algo que você precisa passar por um edital de premiação para ser certificado. O próprio Ministério da Cultura, quando você entra, tem uma aba específica que leva ao site do ponto da Política Nacional da Cultura Viva. E lá tem a documentação, todo o formato de certificação. Não há algo que você precisa aguardar no edital. Você já pode se formalizar como ponto de cultura. E toda essa informação encontra-se dentro do site do Ministério da Cultura, que leva até o site da Cultura Viva. Não sei se alguém que já tentou. Eu lembro que o setor lá de projetos, a Sandra comentou que alguém já tentou, né? Não sei se alguém conseguiu certificação, mas tem um processo aí que pode ser feito. Ok? Pode falar, Júlia. Pode jogar a mão. Oi, pessoal. Boa noite. Meu nome é Júlia, eu estudo aula virtual. Primeiro, parabéns, que bom, lá no vão ter uma reunião de slide compartilhado, que a gente consegue ver tudo detalhadamente. Eu queria deixar 3 sugestões dentro dessa temática de nova gestão, projetos e tal. A primeira seria ter um link também no site de acesso fácil com logos da prefeitura, da fundação, da versão preta, branca, colorida, esses materiais que a gente precisa na hora de fazer nossos projetos ou as nossas divulgações, eles terem um local fácil para a gente acessar na hora. E com a certeza de que a gente está usando o logo certo. A outra sugestão é que as avaliações dos projetos, um pouquinho mais específicas, sejam feitas na fase para todos os proponentes de um mesmo edital, categoria, sejam feitas pelas mesmas pessoas, porque ocorreram editais que as pessoas que foram desclassificadas injustamente e entraram com recurso tiveram avaliações por pessoas diferentes das que avaliaram as outras candidatas. E aí a avaliação ficou muito diferente. E a terceira... Júlia, só um minutinho. Você está falando da penada do Estado de Minas Gerais? Não, da municipal. Não, foi a LPG e também a penada de premiação e a LPG 2 ou 3. A municipal. E qual é o outro? A terceira? A terceira sugestão é que os prazos finais para a entrega de projetos sigam essas coisas mais jurídicas de que considera dias úteis. Porque a gente tem entrega para fazer, por exemplo, agora, de projetos até 31 de março, que é um sábado, e prestação de contas até o dia 20, que é também no meio de um feriado. E imagino que, por exemplo, um sábado nem tenha ninguém que vai receber ou acessar os e-mails e os artistas ganham esse tempinho para finalizar os seus prazos em dias. Júlia, a gente está aqui registrando suas observações, mas hoje a gente está na pauta da penal ciclo 2. Se você quiser vir aqui no setor, vai ser muito bem-vinda, porque eu gostaria que você trouxesse mesmo essas observações para a gente, essas sugestões, diretamente, até para a gente poder ver o que pode ser melhorado em outros, nos outros editais do qual você está São colocando. sugestões para o ciclo 2 mesmo, baseadas nos erros, nas experiências dos outros que foram negativas para nós artistas. Para ser feito para o ciclo 2, não? Ok, mas se você quiser também vir pessoalmente, vai ser um prazer receber você e a gente detalhar mais sobre isso. Mas ok, sugestão dada e registrada também. Muito obrigada, viu, Júlia?
pergunta? Então, gente, eu acredito que a parte nossa, né, que cabe esse bate-papo gostoso, né, sobre a PNAB, sobre como pode ser feita a construção do plano de aplicação de recursos, já determinamos aí a próxima data da audiência. Então, a nossa parte aqui, na nossa pauta, damos aí por encerrado, e agora eu repasso, né, para a Vanessa, que vai continuar aí com a reunião do conselho, tá? Muito obrigado, que honra a gente fazer parte dessa equipe maravilhosa. Obrigada, Madalena, pela confiança. Eu espero, assim, de alguma forma, como artista, né, representar cada um de vocês e trazer clareza nessas informações, porque eu sei o lugar de vocês como artista, que eu também sou, e quero, de alguma forma, passar por tudo isso e agregar na cultura daqui de Araxá e na cultura e na arte de cada um dos artistas. Obrigada, boa noite. É a primeira vez que eu estou tranquila numa reunião que é da cultura, viu, Tatiana? Eu queria te falar isso. E o Vinícius umas duas vezes, agora você está feliz? Agora você está feliz? O que você está achando? Claro que eu estou feliz. A gente tem embates e questionamentos. Oi, tudo bem? Está filmando ainda? A gente tem alguns embates e questionamentos, porque conselho é isso, né, pessoal? É através dos debates e questionamentos que a gente aprende, não é, Francisco? É através da pergunta, da resposta, da leitura. Eu leio muito, quanto mais eu leio, mais eu estou vendo que eu sei muito pouco, e quase nada sei. A gente fica muito preso, viu, artistas, na criação ainda do Sistema Municipal de Cultura, na atualização ainda do Sistema Municipal de Cultura. A gente sabe tanta coisa que tem que ser feito. Gostaríamos de poder ajudar mais, né? Então, agora com essa nova gestão, a gente está super esperançoso, super feliz, de verdade mesmo. E ainda... Oi, essa câmera está dando? Olha aqui já. E eu gostaria de dizer assim, que por mais que o Conselho de Cultura fez muito pouco, Francisco, eu acho que a gente caminhou muito, tendo quase nada, né? A gente sempre tinha o poder da fala e tinha os murmurinhos, né? Pessoas cochichando, rindo da gente, zombando, não é, Cidinho? Então a gente... Mas a gente tem fé, né, que vai melhorar, que já está melhorando, né, Jobert? Tenho vários embates com o Jobert também, porque não só lá fora do conselho, dentro também, são várias cabeças pensantes que pensam de maneira diferente, que lê a lei, né, Francisco, entende também diferente, mas eu acho que a gente está aqui unidos por um bem comum, né, Sandra? Que é realmente fazer alguma coisa pela cultura. Eu acho que todos nós queremos deixar um legado de fazer alguma coisa útil nessa vida, não é possível, né? Então, conte comigo, conte com o Conselho de Cultura. Por favor, debruçam aí sobre a PNAB, né, sobre o ciclo 2. É super importante vocês entenderem o processo. Eu estou à disposição também, né, além da Tati aqui na Fundação, eu lá no Conselho de Cultura. O que vocês puderem, pode me chamar, pode me ligar, eu estarei disposta a ajudar. Plínio, produtor cultural, pode falar. Boa noite a todos. Eu, como produtor cultural, né, só queria um deixo aqui. Estou muito feliz desse recomeço da cultura de Araxá. Araxá precisava disso, porque nós somos uma potência, uma das maiores potências, tanto no Triângulo Mineiro, quanto em Minas, quanto no Brasil. Desde que eu me entendo por gente, eu faço parte desse tipo de cultura. Né? Então, a gente está vendo essa força, o Conselho, juntamente com a Fundação Cultural, e a Fundação Cultural deixando aberto esse processo para que o Conselho possa também trabalhar, que o Conselho possa atuar, é muito importante. Então, eu gostaria de parabenizar primeiro a Madalena, que eu não tive tempo de encontrar com ela, não vou ter, né, pela maestria que já... Tati, né, que também realizou essa reunião com maestria,
Vanessa, a gente sabe que não é fácil você estar à frente do conselho, porque como você disse, são muitas cabeças pensantes, mas o propósito é unir também. Parabéns pela dedicação, porque, como se diz, até hoje, ninguém teve a audácia de chegar tão longe, né? E para todos os conselheiros, eu vejo que essa deixa para que a gente possa se unir, né? Ao invés de desunir, para que a cultura de Araxá e o turismo também possa voltar a ser, né, um mapa do turismo de Minas e do Brasil também, possa ser essa referência. Então, queria só deixar isso para uma vez. Muito obrigada a todos e até a próxima reunião. Obrigada, Plínio. Obrigada mesmo. A sua palavra de incentivo e apoio é muito considerável, né, para a gente continuar seguindo. Mas aí, só reforçar que vai ser dia 26 de junho, às 18h30. Vai ser aonde? Aqui em teatro. Ótimo, né? Aquele gabinete lá do prefeito vai ser bom, já tem toda a estrutura, né, Madalena? Verdade. E caso alguém precise de algum transporte, eu me disponho a ajudar. É só vir aqui no centro na Movarte, que eu vou levando em vários dias as pessoas que precisar chegar até lá. Porque eu acho que a gente tem que ter um recorde aí de um número grande, né? De pessoas participando, diferente um pouco aí do ciclo 1, né? E só para finalizar, o ciclo 1 é o meu pedido também, né? Que olha a respeito dos pontos e pontões de cultura, né? Para a gente certificar essas pessoas, porque no ciclo 2 não certifica, né? Se não tiver pelo menos 5 pontos de cultura com essa certificação, tá bom? E aí, por exemplo, por mais que tenha um âmbito municipal, a gente tem que ver se já vai para o nacional também, né? Ou se é restrito municipal ou estadual. Eu cheguei a ler, mas eu não lembro de tudo agora. Mas é só pra gente, porque é muito difícil, Tatiana. Desde 2018 a Movarte tenta ter um ponto de cultura e não tem, né? A gente não recebe envio de documento. Então, assim, eu dou o meu exemplo. Agora, imagina os outros que não conseguem nem ter todos os acessos que eu tenho em Francisco. Então, o município facilitando para as outras pessoas ter essa certificação e nos editais, tem vários editais, né? Igual a Tatiana falou, é uma lei diferente do PNAD, é uma política nacional de cultura viva, né? Então, tem outros editais, tem vários tipos de recurso aí que a gente pode captar e a gente não ficar tão restrito, sabe, Tati? A gente promover novos acessos para todas essas pessoas e instituições. Alguém mais quer falar alguma coisa? Pessoal do movimento hip-hop? Agradecer também o assessor do vereador Jales, aqui presente, viu? O Íbia. Então tá bom, damos por encerrada a reunião de hoje. Muito obrigada a todos, uma boa noite.